Meu povo, chegou a tão aguardada hora da virada. A hora do progresso. O que é que está escrito na bandeira do Brasil, meu povo? Ordem e progresso, mas não necessariamente nessa ordem. Primeiro vem o progresso, depois a ordem. Com ordem, chegaremos ao topo do mundo. E vamos ter um lugar melhor para se viver, meu povo. Uma melhor morada, com ruas asfaltadas, calçadas pavimentadas, casas aprumadas. O sertão vai virar mar. Aqui vai virar mar e é mar cristalino, é cor de água de Caribe. Nessa água recebosa, barrenta. Não, meu povo. Vai ter peixe gordo. Tô pensando com os peixes truados assim, tinindo. Nessas traídas remufinadas, xoxas, só o chassi não, meu povo. Vocês estão pensando o quê, rapaz? Eu prometo as coisas. Tá seco? Não tá seco? Eu faço chover. Qual é o problema? Eu não fiz secar? Você vai ter água para aguar suas plantas, você vai ter água para plantar, você vai ter água para lavar prato, você vai ter água para se aciar. É cheiroso, todo mundo cheiroso, nem filho de barbeiro, não é ninguém sair fedendo aí não, no meio do mundo, rapaz. Tô dizendo mesmo. E vai ter espaço, vai ter casa, moradia, casa grande. Pode sacar homem, mulher, menino dentro, pode estar o calanga, lagartixa, preá, as galinhas, tudo. Cabe todo mundo. Agora, achou? Ah, não deu não, é? Pô, eu boto um puxadinho. Você pode até a rapariga lá dentro, não tem problema, não vai brigar com sua mulher, que isso atrai turista. Turista gosta de, dinheiro, de trazer dinheiro pra economia, turista gasta, turista bate retrato, faz enxame, bota na rede social, divulga a nossa cidade, meu povo, aquece a economia. E turista gosta de festa, turista gosta de pau dentro, trono direto, festa, festa. Quem não gosta de festa aqui? Turista, só turista gosta de festa, não gosta de festa também não? Nós gostamos de festa, rapaz. É por isso que hoje, da data vigente, do Natal até o Carnaval, eu declaro 2 meses de feriado nacional. Obrigado. Mas calma, galera. Calma que agora eu peço um pouquinho de paciência pra vocês. E com licença. Afinal, uma história eu vou narrar. Uma história entre o céu e o mar. Era uma vez um brasileiro. No paraíso da miragem, no paraíso da cidade, andam dizendo por aí que você nunca vai parar pra descansar. Você perdeu o paraquedas e o parafuso você vai ter que apertar, que você partiu meu coração no meio, você marcou comigo e nem creio. Paraquedas vai me dar pra tirar o combustível. Na mão do menino. Desconfio que meu filho não está bom da cabeça. Dentro da conselho diz que vai careta. Muito complicado, não sei, mas o que eu posso fazer? Tentei falar com meu garoto, mas não adiantou. Bom dia, Ney. Tá indo pra onde? Tu fala uma carona pra mim? Tô na estrada. Tá, foi, irmão. Feliz Natal pra você aí. Filha da puta do caralho.
Ô amigo, você veio, por favor? Quantos copos é? Um copo, por favor? Demorou. Já avisei que estaria às 6, mas tô chegando às 10, tô me chegando agora. Às 6 de hoje, né? Porque tem semanas que eu espero. Bora dançar. Esse amor que eu guardei pra te dar tá batendo com tanta pressão, me pedindo só pra te amar, te amar, te amar. Dessa vez tu vai ficar, né? Vou sim, meu anjo. Bom, a gente divide o aluguel, paga as contas. Rapidinho tu arruma um emprego. Melhor do que tu ficar na estrada. Natal, Réveillon, aniversário. É isso que você quer? Tu fica? Fico sim. Vou dirigindo solitário pela estrada, mas te levo na lembrança, meu amor. O caminhão amigo chora na subida, fiel à minha dor. Eu vi meu bem fanaviar. Amanhã eu vou me embora. É mentira, não vou não. Se eu tivesse que me embora, eu não tava aqui mais não. Eu vi o sol e a lua clarear. Eu vi meu bem e tudo clarear. Divina
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos embora, Vitória. Não aperrei, não. Por que a gente tem que ir agora? Eu não sei, é porque eu esperei até agora. Eu tava sonhando e a senhora me acordou. Não tem tempo pra sonhar, não, Vitória. Teu futuro é o meu. Vai ser tudo que tua mãe não foi. Eu me fiz essa promessa e eu vou cumprir. Mas se eu quiser ser igual a senhora? Você não sabe do futuro? Como pode prometer? Igual a mim. Uma pobre coitada que consegue me arrumar um homem decente pra casar. Mulher sofrida que lava roupa suja dos outros pra sobreviver. Deixa de besteira, minha filha. Sabe o que eu tive que passar pra ter uma vida decente? Nem imagina. Mas você me trata como se eu fosse uma boneca. Eu faço tudo o que você manda. Por que sempre eu faço o que você manda? Eu sou tua mãe, criatura. Nesse mundo somos só eu e tu, dá pra entender. Eu só quero que tu estude. Que seja independente. Que não dependa de homem canalha, safado e porco. Assim, não dá mais, vamos embora. Eu não aguento mais ver assim, desse jeito. É essa vida, né? Aí saiu com ele, mas depois eu voltava na casa que eu tinha que ficar, né? Aí eu voltava. Mas tem um momento aí, ele foi e eu fiquei, né? Assim, quando ele batia, né? Aí eu pegava os meninos e saía pra ir embora.
eu que não pude sonhar. Mas tu pode. Tu deve. Eu nasci na seca. Comi palma com farinha por um tempão. Até pré. Teu tio matou pra nós comer. Quando eu tinha tua idade, minha mãe chegou e disse que o orgulho dela é que eu casasse na igreja. Disse até que não admitia, filha desquitada. Não faz o que eu fiz. Mas a senhora não é feliz? Minha única felicidade nessa vida é tu. Se você fez exatamente o que minha avó queria e não está feliz, por que acha que eu vou estar feliz? Fazendo o que você quer. Seu filho já é homem, é menino, menina? Menina. Ele já fala, né? Quando ele ele entende a situação. Se perguntar a ele hoje o que o pai dele fazia, ele bate na televisão, bate em todo canto e diz o que era. Ele viveu muito isso. Quantos anos ele tem? 2 aninhos. Aí daí ele começou a bater em mim, bêbado. Eu não podia ir pra casa de mãe, porque ele chegava, batia em mim onde eu estivesse. Podia ser no meio da rua, na frente de mãe. Ele queria bater em mim. Já eu grávida, ele batia em mim também. Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Dia. Por que você olha tanto pela janela? Quer voltar? Quem anda pra trás é caminhão de ré. Quem gosta de sofrer é cantor de brega. Daqui pra frente é olhar pra frente e seguir a vida. Não dava mais pra ficar enterrada naquele buraco feito um tatu. Minha vida já ficou para trás e nada vai dar certo. Quem ouve tu falando pensa que eu não presto. Sou feito um jumento pancado. Sua prostituta! Olha pra mim, vagabunda! Safado, tô descarado. Tu não merece a filha que tu tem. Cala tua boca! Tu fala, pá. Eu já te falei! Quem manda nessa poça sou eu, estou ouvindo? Cala Tu tua boca! merece a cria que tu tem, tu não merece. Tira a nossa filha do meio dessa conversa! Tira sua maldita! Tu vai acordar a menina desgraçada. Você está Cala tua traindo! boca! Eu vou lhe quebrar o pau! Eu vou encher tua cara de porrada! Sai da minha frente! Ele, tudo dele era que eu ficasse em casa, que eu ia trair, que sempre problemas mesmo. Aí nunca podia sair, ele fechava a porta, pegava a chave, nunca... Só podia sair se fosse com ele. E às vezes eu saía até escondido para ir no mercado, alguma coisa. Quando chegasse era briga, confusão, prato voava para todo lugar. E se eu não quiser ser mãe? Deus me livre. Fala uma coisa dessa, credo em cruz. Você que disse que eu tenho que abraçar o mundo. Muito mais fácil sem filho, não é? Deixa de besteira. Vá ler o seu livro, vá. A única coisa boa que aquele traste fez. A caatinga estendia-se, de um vermelho indeciso, salpicado de manchas brancas, que eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia círculos altos em redor de bichos moribundos. Você não me quer, não? Tem nojo de mim. Tu tem nojo de mim? Olha aqui nos meus olhos!
Olha, vamos embora dessa casa agora. Vamos embora daqui agora. Calma. Vamos embora, minha filha. Pra onde? Seguir nosso caminho. Eu sou sobrecomum. Que os outros não querem ver em casa. Nem aí, nem notícia. Eu sou da família dos ambivalentes, dos diferentes. Eu sou aquele para quem todo mundo aponta quando se põe à praça. Autógamo, andrógeno, baitola desde criança. O homem que trabalha a favor do frescor, da perceptibilidade, da sensibilidade moral. Eu sou um animal penetrável e penetrante. Impressionante. Tipo, cria de Adão. Desde o princípio da humanidade, desde a criação, burrinho de padreação. Sim, bicho que veio ao mundo para ser varão. Nunquinha efeminado, amaricado, amulherado, desmunhecado. Preste bem atenção. O comedor de amor. Eis a fruição. Meus materiais dos sentidos, meus gozos sensuais, aculhos da carne, minha masturbação. O gozo dos outros é sempre mais rápido. Nosso país registra uma morte de um homossexual a cada 28 horas. A maioria com requintes de sub-humana crueldade. Morador, por exemplo, desta pacata cidade foi espancado e asfixiado com a sacola plástica e pedaços de papel colocados à força para dentro da boca. Uma travesti morreu em Diadema depois de ter sido jogada de um veículo em movimento. Vê se fizeram alguma coisa. Não fizeram nada. Quem pagou a pena? Só amanhã vai acontecer uma passeata. Só amanhã vai acontecer um desfile. Só amanhã vai acontecer uma marcha. No meu tempo, o maior desfile gay que havia, sabe qual era? O desfile militar pela independência, com os canhões e os cavalos e os heróis aposentados. Já dei muito para coronel, meu caro. Chupei culhão de recruta, engoli esperma de marinheiro, de seminarista.
Preste bem atenção, repito. É essa aparência que não me ajuda. Eu não sou pai de égua, fundiário. Eu não sou fazendeiro, sertanejo, garanhão. Por que não posso ser sonolento e letárgico, invernoso e sutil? Por que não me deram um corpo discreto, mimoso? Por que esse alvoroço em torno de mim toda vez que me pasto? Ah, quem disse que eu preciso ser cabra macho? Daqui a pouco, o dono do meu coração chegará em meu encalço. Ele só foi ali comprar um cigarro. Dona Maria? Sim. Foto da senhora? Obrigada. O consulado desse mês deu 100, certo? Foi 40 do aluguel da roça, 15 do mercado e 15 das ferramentas. Sobra 20 para a senhora. Obrigada. Passaram bem.
Aí foi quando eu pude crer que podia existir doce e sal junto, né? Que eu não acreditei. Mas é muito bonito, é. É a coisa mais maravilhosa que eu vi na minha vida, a gente conhecer uma praia. O sonho da minha vida era levar meus filhos, mas infelizmente as minhas condições não deu. Eles conhecem sim, porque passa, vê, mas nunca presenciou de perto. Não. Mas um dia, quem sabe, né? Eles estão crescendo cada vez mais. Pode que arrume e siga o destino deles. Eu tenho um amor revolucionário com coração de operário. Quando vai à guerra, reivindica seus direitos, reivindica seu salário, reivindica mais emprego. Latina, sangue quente, apaixonada. Latina, sangue quente, apaixonada. Tiros em Columbai, aqui não é diferente. O filho chora, a mãe não ouve. Mudaremos este presente, mas no Natal não tem presente, no Natal não tem presente, no Natal não tem presente. Papai Noel não ouve a gente, Papai Noel não ouve a gente. Perigo que te faz lutar por uma vida normal. Saúde, trabalho, cultura, segurança. Se não tem saúde, como vou trabalhar? Se não tem trabalho, como vou comprar? Se não tem cultura, como vou aprender? Não tô em segurança, vou me defender.
Se não tem saúde, como vou trabalhar? Se não tem trabalho, como vou comprar? Se não tem cultura, como vou aprender? Não tem segurança, vou me defender e a violência cresce. A TV manipula você. Compre, compre. A TV manipula você. Compre, compre. A TV manipula você. Compre, compre.
que ele foi me procurar. Dizem que ele pode até morrer. Diz onde ele pode me encontrar. Que ele pode até sobreviver. Brincar até se cansar e ir pra casa. E tanta coisa. E quando eu vou chegar em casa, eu ainda brinco até ficar com sono, assisto um bocado de filme e depois eu durmo. Aí, quando eu acordo, eu faço a mesma coisa. Brinco, estudo, depois venho para cá, vou e volto. Fico saindo, ando de bicicleta, ando de patins. E a única coisa que eu gosto de fazer é isso. E também ficava em casa brincando de boneca. E eu ficava também em casa fazendo o meu dever da escola. Que aprendeu para fazer no dia das férias. E ainda eu saí com minha mãe para ir para um lugar muito longe. Eu fui para casa de minha avó, que é lá no API. Posso chamar uma pessoa para eu ensinar para vocês? Ô pai, foi à feira, não tive de comprar. Comprou uma cadeira pra Olivia se sentar. A Olivia se sentou, a cadeira emborrachou. Coitada da Olivia foi parar no corredor, o corredor tava sujo de poeira. Coitada da Olivia foi parar na geladeira, a geladeira tava suja de ligar. Coitada da Olivia foi parar no hospital, o hospital tava sujo de remédio. Coitada da Olivia foi parar no cemitério. Era meia-noite, noite. Caveira. Falta de respeito, peito. E fazer cosquinha, não. Ai, doeu. Cosquinha doeu. Cosquinha não dói, não. Cosquinha é pra dar risada. O que você fez nas férias aí? Como é que foram as suas férias? Trabalhando, ajudando minha mãe. E brincando muito de bola. A Vitória é uma ilha. Bom de bola? Sou. Que posição você joga? Atacante, meio e volante. Quem que é seu ídolo no futebol? Cristiano Ronaldo. E gosto de comer pizza e comida chinesa, ainda no palitinho. E meus animais preferidos é o guepardo e o tigre. E o macaco, que é brincalhão. Que gosta de pegar, que fica pegando a banana e fica comendo. E eu gosto também de alguns peixes. Ele é tipo um dourado, um peixe grande. Eu já tive um bocado de bicho quando eu era pequena. Já tive um peixe que eu matei ele. Já, sabe como? Eu, na teimosia, só tinha 3 anos. Eu fui, minha avó disse que era pra eu dar a comida do peixe. Dei leite em pó, leitinho. O bichinho foi comer e morreu. Já tive um coelho, fugiu. Comia tudo, a casa toda. Já tive uma tartaruga, morreu comendo. Eu acho que a planta estava envenenada, alguma coisa assim, estava ruim. Ela comeu e morreu. E agora eu tenho calopsita. Eu gosto de acarajé e também de calabresa e também de feijão e também de tomate e também de abóbora e também de cenoura. A única coisa que é difícil é andar de skate, que não dá pra andar. Ele fica travando quando você vai andar no skate.
E é difícil. E também gosto de nadar e vou fazer natação. Quero ser piloto de Fórmula 1. Você prefere fazer dever ou prefere brincar? Eu fazer meu dever. É mesmo? Você gosta de estudar? Gosto. Qual que é a matéria que você mais gosta? Da prova. De quê? Matemática, português, ciência, história? Português. O que você mais gostou de aprender em português? Fazer inglês. E eu gosto daquele brinquedo que você fica girando, girando, girando até ficar tonto. É muito engraçado aquilo, parece que você vai cair. É massa. Quem que é melhor, você acha? Cristiano Ronaldo ou Pelé? Cristiano Ronaldo. Você gostou da Copa? Não, eu não deu pra me assistir, eu também não estava no estado, eu estava trabalhando. E também gosto de carnaval e de brincar. E também gosto de ficar andando no Kombi, ficar brincando e ir pros parques, o parque da cidade, o parque de lá da Liberdade que tem, que fica girando. Aquilo deixa a pessoa tonta e deixa a pessoa com o cabelo pro alto. E a pessoa fica girando assim, ó, e a irmã subindo. Parece que você tá no espaço, que de tanto girar seus pés começam a voar. Aqui é muito engraçado, a pessoa quando sai tá com o cabelo todo maluco. E ir pro clube também e ficar indo no tobogã. É o seu super-herói favorito? Não. Eu não gosto de super-herói. Não gosta? Se ele existisse, eu não deixava meu pai morrer. Brincando, brincando, brincando. Até se cansar e envelhecer. É o sermão que eu mais gosto. Isso e macaco. As únicas coisas que eu gosto de me lembrar é de ficar nadando e brincando. Pronto, a única coisa que eu gosto de fazer é isso. Quando é que volta suas aulas? Já começou 3 de janeiro, fevereiro. Aí eu não fui, não. Foi? Você não gosta da escola? Gosto. Mas eu vou só depois do carnaval. É a mediocridade, era o ser humano querendo ser que ele não foi. É a punheta mal batida, é a xoxota mal amada, é o desamor, é o desquerer. Nós precisamos de uma liberdade para ser que a gente é, porque o amor, a tesão, a vontade e o querer, ela está muito distante de você ser quem você é.
que você acha que, por exemplo, você disse que o carnaval é a festa mais bacana, mais interessante, mais não sei o quê, mas eu acho que é um carnaval onde as pessoas também extravasam a impossibilidade de elas ser quem elas são. Eu acho que o carnaval, ele também esconde esse profano, com a coisa que é das pessoas. O que é o pobre vira rico, vira igual. O que é? Como é a nossa análise? Como é que você imagina? Porque eu não concordo com você dizer que o carnaval é bacana, é do caralho. Não, o carnaval... Eu digo que... Estou falando do ponto de vista do ser humano. Eu digo que tem duas coisas no carnaval, para mim, muito claras. A primeira é que o carnaval é uma festa de múltiplas expressões artísticas. O carnaval é música, mas o carnaval não é só música não, pô. O carnaval é arte, é pintura, é design, o carnaval é escultura. O carnaval é uma soma enorme de expressões artísticas. Isso é um pedaço. O outro pedaço é que o carnaval é aquele momento que a civilização ocidental, e a civilização ocidental nesse sentido é muito sábia, a civilização ocidental nos legou a possibilidade de extravasar tudo o possível e o impossível nas vésperas de um período de recolhimento. Você recorde que a gente tem que, daqui a 40 dias, a gente tem que maneirar, a gente tem que aliviar, pisar no freio. Agora, pô, a humanidade é feita de contraste, pô, é no vai e vem, é no yin yang, é no lailu. Então, eu acho o seguinte, o carnaval é a festa mais do caralho que pode existir. E ela é sábia, ela dura só 4 dias. Você se sente... Perfume de flor. Carnaval é perfume de flor. Você gosta de... O que você faz? O que você mais gosta de... É só cantar ou você gosta de entregar? Cara, eu gosto carnaval, o que você faz no carnaval? Você gosta de comer pela boca? Uma talha aqui no Recife Antigo não deixa qualquer um lavar a alma. Ver o povo, tá com o povo e ser povo. Carnaval não se apresenta. Carnaval tem que desempoleirar. Tira o carnaval do puleiro, bota o carnaval da rua, que não precisa quem apresente, precisa só deixar o povo se suando junto, se lascando junto pelas ruas. Empoleira, lasca. A vida você vai dar para alguém porque você já fez também. Se você não fizer, se você não abrir portas, não abrir, sabe, a mediocridade, o ser humano o mundo é dos caretas. Os caretas são os caras mais filhos da puta. O mundo é dos caretas. Os caretas, eles dominam, eles são filhos da puta, são escrotos, são racionários, são machistas, são homofóbicos. Eles são tudo que você possa imaginar. Eu já arranjei outra morena bonita, anda bem vestida, cheia de laço de fita. Gosta de mim com toda emoção e já se diz a dona do meu coração. Eu bem sabia que esse amor um dia também ia ter fim, essa vida é mesmo assim. Não pense que tô triste nem que vou chorar, eu vou cair no frevo que é de amargar. Vai lá, galera, no frevo aí. Vai. Meu primeiro filme, Padre Henrique, um assassinato político. Queriam matar Dom Helder e não mataram Dom Helder.
botaram o Padre Henrique. E eu fiz um filme sobre o Padre Henrique. Onde é que estreou? Porque nenhum cinema queria estrear. Onde estreou? Aqui, ó. Aqui, ó. Nesse cinema. E quer saber? Quer saber o que aconteceu? Isso é um cinema pornô. Mas você não tem ideia. Parou uma Kombi aqui, as freiras descendo para assistir um cinema pornô. O Padre Henrique, assassinato do Padre Henrique. Meu primeiro curta-metragem. Aqui. E essa população toda aqui ficou assim. Ah! As freirinhas vendo pornô. Não era pornô, era o filme do Padre Henrique. Poxa, não é mais o Padre Henrique, mas não, mas era pornô. Eu que aluguei, porque ninguém quis me alugar. Eu pagava do meu bolso para poder passar o filme do Padre Henrique e ninguém quis aceitar. Só o filme pornô. Esse aqui, ó. Resistência cultural, cara. Ele não tem hora de acordar, não tem hora de ser, nem que você vai planejar. O carnaval, ele é uma delícia, nos braços de quem você quer amar, desejar. O que é que você quer? É um prazer que a gente vai ter. E só vai saber o preço que você vai pagar depois que o dia terminar, que é depois da quarta-feira de cinza. Isso em alguns lugares, porque aqui em Olinda e Recife não acaba na quarta-feira, meu bem. Nosso carnaval é a vida inteira. Então quem inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca pra conceber tal ideia de coisa louca. O trabalho dá trabalho demais e sem ele não se pode viver. Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter, somente pra comer. Mas o tal que inventou o trabalho só pode ter uma cabeça oca pra conceber tal ideia de coisa louca. O trabalho dá trabalho demais e sem ele não se pode viver. Mas há tanta gente no mundo que trabalha sem nada obter. Contradigo meu protesto com referência ao inventor. A ele cabe menos culpa, do seu invento causa pavor. Dona necessidade é a senhora absoluta da minha situação. Cheguei! Maravilhosa! Chega aí, não, chega aí! Vem! Sua maluca, sua doida! Caralho, tu aqui. Caralho não, meu amor. Você tá. Então, um brinde às nossas bucetas. Vamos lá. De café, pra começar. E tu sabe fazer café, menina? Deliciosamente. Eu tava com saudade de você, sabia? E você ficou bonita, danada. Ficou. Eu já sabia que ia ficar bonita, lógico. Mas eu não sabia que ia ser tão bonita assim. E você, como sempre, né? Que? Magnífica, linda. Obrigada. Cabelão. Ah, esse aqui é meu, viu, meu bem? Sempre foi meu. Tá bom, viu? Tá. Aprovada?
aprovada. Já pode casar e tudo. Ah, casar nada. Eu conheci um guru que me ensinou a ler o futuro das pessoas no café que elas tomam. Quer que eu leia o teu? Ah, vai lá. Faz aqui. Olha, meu amor, conforme ensinou o guru, aqui está dizendo que você vai ficar rica, viu? Ei, preste atenção. Eu tô falando do teu futuro, é coisa séria, importante. Preste atenção. Vai ficar rica, sabe como? Vai ter uma casa profissional, só tua. Tu vai ser a dona. E vai ser cheia de boy e de gata da melhor qualidade. Vai ficar rica. Rainha do puteiro. A rainha do puteiro. Mas, ó, um dia vai chegar um boy escândalo num carrão e vai te levar embora com ele. Vai te levar só pra ele. Vocês vão morar numa mansão, viu? Com piscina e tudo. E vão ter filhos, gêmeos. A coisa mais linda. Mas antes disso, vai casar com tudo que tem direito. Tudo bonitinho como manda o figurino. Vai, sim, senhora. Eu vou até pegar o buquê do teu casamento. Que eu vou ser a madrinha também desse casamento aí. Com maior orgulho. Se ele chegar a acontecer, né? Mas se não chegar a acontecer, meu amor, é como me ensinava o guru lá. Se não der pra você ser feliz quase todos os dias, foda-se. Ah, então Toma. foda-se mesmo. Toma nada. Foda-me. Foda-me na cachaça. Safada. Larga aí, vai. Me dá isso aí. Me dá isso aí. Vai tomar cachaça? Solta isso. Eu não. Nossa. Sabia que cachaça e café corta o estômago da pessoa? Ah, não dá em Foi a nada. minha mãe que me ensinou isso. Sabe Corta nada. sim, Toma viu? logo, vai. Preste atenção. Brinde. Só um brinde. Só um gole Só mais um. pro seu brinde. E mais um. A Tem nós. vários. Gostoso, né? Não. O cigarro melhora. Eu não tô mais fumando. Ah, tá sim. Tá bom? O último trago, o último brinde. Tudo em homenagem a você. Mas diz aí, quais são os teus planos? Uma vez eu li por aí, não sei, que as ruas têm almas. Vai ver uma rua dessas, é a minha alma gêmea. Isso é bonito, viu? Você é uma filósofa. E o coraçãozinho? O que é que tem? Você tá ocupado, você tem namorado, namorada, como é que é o negócio? Namorados e namoradas. E o amor? Tu sabe o que é? Amor? É? Amor é suor. Você é meu céu, é minha vida, meu peso, minha medida, meu cofrinho de amor. Enquanto eu estou lhe esperando, minha alma está queimando deste fogo abrasador. Às vezes eu recordo com ciúme seu rostinho, seu perfume, seu jeitinho de beijar. Estou quase morrendo de vontade de abraçar o seu corpinho e matar minha saudade. E então? Olha o brinco lá. Só pra quê? Tá te comendo com os olhos. Só se for só com os olhos.
Tragada, tragada. Pimbada. Ó, saca sua pimbada que eu vou dar nele. Se liga aí. É disso que você gosta, não, meu irmão? Hã? Gosta, que eu sei. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou tocar uma música aí pra vocês ouvirem aí no meu trabalho, tá bom? A se apaixonar não dá mais. Você feriu meu coração. Meu coração tá ferido. O meu coração, moço, tá... Foi embora sem razão. Foi embora. Sem razão. Me fez cair em depressão.
Sou brasileira e sou puta. É, macho, eu te avisei. Esse é o brasileiro, te disse. Ai, não adianta filosofar. Não adianta, tem que ir do sertão ao mar. E tu caga mais do que um boi pra querer dar uma de sabido? Não é assim não, meu amigo. Cada um tem sua fé. Sagrada ou profana. E tem mentira pra quem quiser ser enganado. Só não é enganado quem não quer, até porque toda verdade é mentira. E o vice-versa, a verdadeira absurda verdade de tudo. Acredita em mim ou se arrependerá. Se você não entendeu até agora, não entenderá jamais! A benção, Manuel Chudu. O meu cordel estradeiro vem lhe pedir permissão para se tornar verdadeiro, para se tornar mensageiro da força do teu trovão e as asas da tanajura fazer voar o sertão. Meu mochotó coroado de chique-chique facheiro, onde a cascavel cochila na boca do cangaceiro. Eu também sou cangaceiro e meu cordel estradeiro é cascavel poderosa. É chuva que cai maneira, aguando a terra quente, erguendo um véu de poeira, deixando a tarde cheirosa. É planta que cobre o chão na primeira trovoada. A noite que desce fria depois da tarde molhada. É seca desesperada, rasgando o busto do chão. É inverno e é verão. É canção de lavadeira, peixeira de lampião. As luzes do vagalume, alpendre de casarão. A cuia do velho cego, terreiro de amarração. O ramo da rezadeira, o banzo de fim de feira, janela de caminhão. Vocês que estão no palácio, vem ouvir meu pobre pinho. Não tem o cheiro do vinho, das uvas frescas do Lácio, mas tem a cor de Inácio, da Serra da Catingueira. Um cantador de primeira que nunca foi numa escola, pois meu verso é feito a foice do caçaco corta-cana, sendo de cima pra baixo, tanto corta como espana, sendo de baixo pra cima, voa do cabo e se dana! Entre plantas, animais, construções, carregando nas mãos novos grãos para a beira do mar. Eu sei que não sei nada, espero nada, corro pro nada. Mas olha, hoje eu quero te contar que o amor que eu sinto é tão grande. Sempre quero te dizer a nossa história, o rio seco. Por favor, nunca esquecer que o sol brilhou na nossa hora. Eu sei que o amor é mais que cruel. Que som é esse afinal? Que luz é essa que não machuca você? Olha, nunca posso te esquecer que a dor que eu sinto é tamanha. Mas eu quero te levar para o céu.
chega em nossos pés e desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe. A nossa casa dos sonhos todo dia é reformada. Não treme, embora o canal inunde. Uma vez que sou feito do ontem e do hoje, e tudo que vem é pra você. No caminho do desaprender. Essa é a história do homem que quando andava se desmanchava. O cinema é a incapacidade da sua imaginação de você querer fazer o que está na sua mente, o que está lá atrás e o que está depois. Você transformar isso em imagem, isso é cinema. Não é só cachoeira, porque cachoeira tem pedra. Eu quero mais. Cinema é o que eu não vi. Cinema é o que está onde eu nunca estive. Eu vou lá, eu quero buscar. Cinema é a ausência e a presença de mim mesmo. A vida é uma tela escura da qual você pinta o seu cinema.